Oi, meus queridos e queridas, meu nome é Ricardo Feltrin, sejam bem-vindos a um canal de jornalismo independente. Eu sou um jornalista independente, ou seja, não tenho rabo preso nem com militância, nem com esses editores militantes, né? Nem com redações militantes. Aqui eu faço entretenimento também, minha especialidade, na verdade, é TV e mídia, de forma geral, streaming, essas coisas. Mas hoje eu quero falar aqui o Luiz Batti, né, que apareceu aí, se envolveu com o caso Banco Master, foi apontado por pessoas como influencer, que foi lá atacar o Banco Central. Depois eu falo sobre isso, né? Essa história aí dos influencers é uma história super mal contada e super mal acusada também. Mas vamos falar aqui. Luiz Batti está entrando com um processo contra o Dudu Camargo por injúria. Vou mostrar aqui o que o Dudu Camargo fez. O Dudu Camargo acusou o Batti, ou pelo menos disse, não é no caso uma acusação, também não é calúnia isso é uma injúria, falando que o Batti fugiu do Brasil por causa do caso Banco Master, porque ele vai ter que depor na polícia sobre ter sido um dos influencers a atacar o Banco Central, etc, etc. Primeiro vamos ver o que o Dudu Camargo falou aqui para irritar tanto o Batti, depois eu vou falar sobre o caso que continua, né? Está cada vez mais enrolado, envolvendo mais gente, agora envolveu um monte de gente do Legislativo. Está na cara também que o STF, o senhor Luiz Carlos Toffoli, José Carlos Toffoli, agora esqueci, o Toffoli, está tentando, pelas perguntas que ele mandou a delegada fazer, que nem deveria, né? Lá quando foi ouvir o Vorcaro, é evidente que ele está querendo dar para nós, como cidadãos, né? Eu, como jornalista, evidente que está querendo abafar esse caso, porque agora envolveu o executivo, né? Lula recebeu o Vorcaro, Manteiga recebia 1 milhãozinho aí, o Lewandowski também recebia, depois do Lewandowski foi o Henrique Meirelles, então não tem essa, é ecumênico, né? Politicamente ecumênico, todos os partidos envolvidos no que esse Daniel Vorcaro fazia. Vamos ver o que o Dudu Camargo falou aqui do Luiz Batti. Vamos lá. Ele tá fugindo? Pois é, tá fugindo, mas assim, é uma estratégia desse apresentador de não só ir para o exterior, mas falou o seguinte: eu só volto ao Brasil quando um assunto meu estiver esclarecido com justiça e com tudo mais. Porque saiu recentemente uma polêmica envolvendo esse apresentador com um determinado banco. Não adianta ele falar, né? Não querer falar o nome. Todo mundo sabe que ele está falando do Luiz Batti. Não tem outro apresentador envolvido nessa história. Nesse caso do Banco Master, e parece que tá com medo. É isso, a matéria diz o seguinte, gente, o ex-apresentador Luiz Batti publicou ao menos 4 vídeos no último mês em que critica Pronto, o Dudu Camargo não falou o nome, mas a mocinha falou. o Banco Central e defende o Banco Master e questiona a decisão que levou à liquidez da instituição controlada por Daniel Vorcaro. Procurado, ele não respondeu. Uma série de comunicadores tem embarcado numa campanha de descredibilização do Banco Central e nos últimos dias um vereador e uma influenciadora denunciaram terem recebido propostas de agências de comunicação para a produção de conteúdo crítico à autarquia federal. No dia 18 de dezembro, Batti repercutiu a notícia de que o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, Eu falei com o Luiz Batti. relator do caso Master na corte, pediu explicações ao Banco Central sobre o que julgou serem indícios de precipitação na liquidação do Master. E sobre esse apresentador famoso, Bom, deixa eu falar para vocês, primeira coisa aqui, sobre a história dos influencers. Gente, é a minha opinião, óbvio, né? O canal é meu, eu dou minha opinião, algumas coisas eu apuro, outras são opinativas, essa aqui é uma opinativa. Para mim não vai dar nada essa história dos influencers, por um simples motivo. Nem para o Batti, nem para os outros influencers que fizeram, Firmino Cortadas, que também foi acusado, negou, né? O Batti também nega que tenha feito qualquer campanha contra o Banco Central. Nas informações que vazaram aí sobre pagamentos, falaram que um dos influencers recebeu 2 milhões, outro recebeu 300 mil, o outro recebeu 39 mil por post, só fez um post, etc. Deixa eu falar uma coisa. Se o próprio Banco Central está investigando o próprio Banco Central, porque agora um monte de acusações que estão acontecendo, por exemplo, que o ex-presidente do Banco Central
ficou quieto, deixou rolar a história do Banco Master. Agora está falando que já sabia que o Banco Master tinha problemas desde 2018/2019, quando ele começa. Depois tem a informação que os outros bancos venderam papéis sabidamente podres do Banco Master para se livrar do papel e acabaram prejudicando aí dezenas de milhares de investidores. Então, agora, o que estão fazendo é assim, o Banco Central está sendo acusado pelo próprio Banco Central e pelas pessoas e por jornalistas, acusados não, então está sendo provado que o Banco Central sabia que tinha rolo no Banco Master e não fez nada. Então, veja bem, como é que os influencers vão ser... Não estou defendendo ninguém, estou fazendo papel de advogado do diabo, na verdade. Como é que os influencers vão ser acusados de ter atacado o Banco Central quando o próprio Banco Central está na berlinda sendo investigado as atitudes dele no caso do Banco Master? Então, isso não vai dar nada. Conversei com o Batti aqui, vamos falar todas as histórias. Primeiro falou que vai entrar, que acho um absurdo que o Dudu Camargo fez. Não sei se vai dar alguma coisa a isso também, certo? É considerado injúria, fala assim, o cara fugiu do Brasil, e ele não fala assim, né? Que foram os rapazes, se você... Na hora judicial ali, usam tudo. Olha, eu não falei que ele fugiu, eu falei que ele tem uma estratégia, né? Como o Dudu Camargo fez. O Batti fez várias observações, falou que ele sempre cobriu assuntos de banco. Eu acompanho o trabalho do Batti há 20 anos, pelo menos, né? Desde o começo, a primeira vez dele na Record, depois ele vai para a Band, fica pouco tempo, volta para a Record, então faz 20 anos. Eu só lembro do Luiz Batti fazendo matérias de banco quando era assalto, quando era algum golpe, quando era alguma coisa. Eu não lembro dele fazendo matéria sobre o Banco Master. Só que tem um detalhe também, né? Está aí o Dudu Camargo, novo milionário, contratado da Record. Ele tem direito de falar sobre o que ele quiser. Como é que vão provar que o cara fez campanha contra o Banco Central e recebeu dinheiro do Banco Master para fazer isso? Isso aqui, infelizmente, é uma coisa que a justiça, ela mesma, deixa um monte de sobras, um monte de... O Brasil podia ter um judiciário, né, mais confiável, mas a gente não tem. Então, de qualquer forma, se muitas vezes a gente acompanha a Constituição, né, a gente já viu, e a gente está vendo muitas vezes até ministro do STF pisoteando a Constituição. Então, tem uma coisa que é clara na Constituição, liberdade de expressão. Então, se o Batti quer falar do Banco Central, tudo bem, eu acompanho o trabalho dele e nunca vi ele fazendo. Agora, eu não posso fazer nenhuma acusação contra ele sobre isso. Ninguém pode fazer, né? Não tem prova disso. Vão ouvir o cara no Banco Central? Simples, fala, eu fiz um monte de vídeo, eu comentei o caso e pronto, né? Eu já fiz questionamentos aqui e fiz críticas à forma como o Batti justifica as críticas dele ao Banco Central. Porque eu falei, se você vai criticar o Banco Central por ele ter demorado na investigação, por ele ter cancelado o banco rápido, liquidado o banco muito rápido, se você vai fazer isso, você tem que perguntar também o que aconteceu com o Banco Master. Por que o senhor Vorcaro, né, deixou a situação chegar desse jeito? Por que ele teve falta de liquidez? Né? Por que ele fala que vai vender o banco agora para Fictor, que o dono é Victor, péssimo trocadilho, e sendo que a Fictor acaba de entrar em recuperação judicial. Então, como é que um banco quebrado podia ser vendido para outro banco ou uma financeira que também está à beira da falência, né? Ou que estava à beira da falência e agora não vai pagar nenhuma dívida, né? Vai passar os próximos anos aí tentando a recuperação. E eu acho que o Batti tinha que fazer essas perguntas também, e ele não faz. Ele só fica no Banco Master. Então, por hora é isso. Tá aí o Dudu Camargo, estou tentando falar com ele, ver se ele vai responder. Provavelmente vai dizer, não, eu só dei minha opinião, não acusei ninguém, etc. Essa é a justiça do Brasil, né? E não vai acontecer nada. Agora, com os influencers, tenho certeza, não vai rolar nada, não tem como acusar ninguém aí de ter feito um trabalho. Só se, assim, provar que entrou dinheiro de uma conta, se quebrar o sigilo bancário dos influencers, o que eu duvido, e provar que entrou o dinheiro lá daquele cara, que é esse ou do Léo Dias, que foi quem é acusado, o Thiago Miranda, acusado de entrar em contato com os influencers para fazê-los entrar numa campanha contra o Banco Central. Né? Se não quebrar sigilo bancário
e esse vai ser muito difícil, um motivo desse para quebrar sigilo bancário, não tem como provar absolutamente nada, e esse caso, eu não tenho dúvida, esse caso está sendo, para mim está durando até demais, né, dentro da imprensa. Está com um cara que vai ser abafado igual o caso Epstein, né? Cedo ou tarde vão inventar alguma coisa, uma guerra para abafar o escândalo. Guardadas as devidas proporções, o Banco Master é um escândalo também, né, de outra proporção, de outro assunto, mas vão acabar abafando isso também, tá bom? Obrigado, queridos. De segunda a sexta tem o Jornal dos Coices aqui. Chama Jornal do Feltrin, mas mudamos o nome para Jornal dos Coices, tá bom? É isso, obrigado. Segunda a sexta, 11 horas da manhã. Passem bem.